Sara, você consegue imaginar um mundo onde podemos criar vídeos completamente realistas de qualquer cena apenas tirando algumas fotos dela? Onde máquinas conseguem entender e recriar a luz, as sombras, os reflexos, literalmente como nossos olhos veem o mundo? Isso parece ficção científica, Alex. Mas você está me dizendo que isso já é realidade? Não só é realidade, como existe um artigo científico que mudou tudo isso de uma vez por todas em 2020. Um trabalho que já acumula mais de 15 mil citações, um número absolutamente estratosférico para apenas 4 anos de existência. Para você ter noção, isso significa que praticamente todo pesquisador sério de visão computacional e inteligência artificial já estudou e citou este trabalho. 15 mil citações? Isso é realmente um marco histórico. Mas me conte uma coisa, Alex, como era o mundo da síntese de imagens antes deste trabalho revolucionário aparecer. Sara, imagine que você tem algumas fotos de um objeto ou cenário e quer criar novas imagens desse mesmo local, mas de ângulos que você nunca fotografou. Antes de 2020, isso era um pesadelo computacional. Os métodos existentes funcionavam apenas para objetos muito simples ou cenários controlados. Tínhamos técnicas como fotogrametria, que demandava centenas de fotos e muito processamento manual, ou métodos de redes neurais que geravam imagens borradas e pouco convincentes. Então era como tentar desenhar uma casa inteira tendo visto apenas 2 ou 3 cômodos. Perfeita analogia. E o pior, os métodos antigos não conseguiam lidar bem com efeitos complexos de luz. Sabe quando você vê um reflexo numa janela ou como a luz do sol cria sombras suaves? Isso era praticamente impossível de sintetizar de forma convincente. As redes neurais da época tratavam cada pixel de forma isolada, sem entender a física da luz no mundo real. E qual foi exatamente a sacada genial que mudou esse cenário? A revolução veio com uma ideia aparentemente simples, mas profundamente elegante. Ao invés de tentar gerar imagens diretamente, os pesquisadores criaram um sistema que aprendeu a representar a cena como um campo tridimensional contínuo. Imagine que cada ponto no espaço, cada pose saltesse e tem 2 informações fundamentais, quão denso é esse ponto e quanta luz ele emite em cada direção. Espera aí, em cada direção? Isso significa que a luz pode ser diferente dependendo de onde você está olhando? Exato. Esse é o pulo do gato. Na vida real, quando você olha para uma superfície brilhante de um ângulo, você vê um reflexo. De outro ângulo, não vê. O sistema conseguiu capturar isso usando coordenadas de 5 dimensões, as 3 posições espaciais sense e mais 2 direções angulares, theta e phi, que indicam de onde você está olhando. 5 dimensões. Isso é muito abstrato. Pode me dar uma analogia mais concreta? Pense assim, imagine que você tem uma função mágica. Você pergunta para ela, na posição X e Y do mundo, olhando na direção θ, phi, o que eu veria? E ela responde, você veria uma cor vermelha com intensidade tal, e esse ponto tem densidade tal. É como se cada pontinho do espaço fosse um pequeno holofote que sabe exatamente como brilhar dependendo de quem está olhando. E como essa função mágica aprende a dar as respostas certas? Através de uma rede neural completamente conectada, não convolucional, como era comum na época. A rede recebe essas 5 coordenadas e produz 4 valores, vermelho, verde, azul e densidade. Mas o verdadeiro gênio está no processo de treinamento. O sistema simula raios de luz partindo da câmera atravessando o espaço tridimensional e usa técnicas clássicas de renderização volumétrica para calcular que cor deveria aparecer no pixel final. Renderização volumétrica, isso soa muito técnico. Na verdade, é bem intuitivo. Imagine que você está olhando através de uma névoa colorida. A cor final que você vê é uma mistura de todas as partículas de névoa ao longo do seu campo de visão, onde partículas mais próximas contribuem mais e partículas mais distantes contribuem menos. A renderização volumétrica faz exatamente isso, soma todas as contribuições de cor e densidade ao longo do raio de luz, criando a imagem final. E o sistema aprende comparando essas imagens geradas com as fotos reais que você forneceu? Precisamente. E aqui está outro aspecto genial, o processo todo é diferenciável. Isso significa que quando o sistema erra, quando a imagem gerada não combina com a foto real, ele consegue rastrear exatamente qual parte da rede neural precisa ser ajustada. É como ter um GPS que não apenas diz você errou o caminho, mas também vira 3 graus para a esquerda na próxima sinapse neural. Isso é fascinante, mas qual foi o verdadeiro impacto deste trabalho? Por que ele gerou tantas citações? Sara, este trabalho não apenas resolveu um problema técnico, ele abriu um universo de possibilidades. Primeiro, democratizou a criação de conteúdo tridimensional. Antes, você precisava de equipamentos caríssimos e expertise técnica profunda. Agora, qualquer pessoa com um smartphone pode capturar uma cena e gerar visualizações fotorrealistas de qualquer ângulo.
E isso teve implicações para além da academia? Enormes. A indústria do cinema começou a usar essas técnicas para reduzir custos de produção. Videogames passaram a gerar ambientes mais realistas. Arquitetos conseguem mostrar como um prédio ficará antes mesmo de construí-lo. Médicos podem visualizar órgãos em 3 dimensões a partir de poucas imagens. E isso é só o começo. Você mencionou que isso influenciou até mesmo trabalhos como o ChatGPT. Como assim? O paralelo é mais profundo do que parece. Assim como este trabalho aprendeu a representar cenas tridimensionais como campos contínuos, os modelos de linguagem modernos aprenderam a representar conceitos e conhecimento como espaços multidimensionais contínuos. Ambos usam a ideia de que informação complexa pode ser codificada em representações neurais contínuas que capturam tanto detalhes locais quanto padrões globais. É como se ambos tivessem descoberto uma nova linguagem para que as máquinas entendam o mundo. Exatamente. E mais, o princípio de usar coordenadas como entrada direta para redes neurais inspirou uma revolução em várias áreas. Temos agora campos neurais para áudio, para movimento, para texturas, para formas. É uma família inteira de técnicas que nasceu dessa ideia revolucionária. E olhando para o futuro, que desenvolvimentos podemos esperar? Estamos vendo avanços incríveis, campos neurais que funcionam em tempo real, que requerem ainda menos imagens de entrada, que conseguem editar cenas dinamicamente. Há trabalhos que permitem mover objetos na cena, mudar a iluminação, até mesmo alterar materiais e texturas. É como ter um Photoshop tridimensional baseado em física real. Alex, qual é a lição mais importante que este trabalho nos ensina sobre inovação científica? Sara, creio que a grande lição é que às vezes as maiores revoluções vêm de combinar ideias já existentes de formas completamente novas. Redes neurais existiam há décadas. Renderização volumétrica é uma técnica clássica. Coordenadas tridimensionais são matemática básica, mas ninguém havia pensado em juntá-las dessa forma específica para resolver esse problema específico. É um lembrete de que a inovação muitas vezes está na intersecção, não no isolamento. Perfeito. E também nos mostra que trabalhos verdadeiramente transformadores não apenas resolvem um problema, que eles reformulam completamente como pensamos sobre o problema. Este trabalho não melhorou a síntese de imagens, ele redefiniu o que significa sintetizar imagens. Mudou nossa compreensão fundamental de como representar e manipular informação visual tridimensional. Para nossos ouvintes que estão começando suas jornadas em IA e ciência de dados, qual mensagem vocês gostariam de deixar? Que nunca subestimem o poder de uma ideia simples bem executada. Este trabalho prova que você não precisa inventar matemática completamente nova para revolucionar um campo. Às vezes, basta olhar para problemas antigos com perspectivas completamente novas e ter a coragem de perseguir uma intuição que parece simples demais para funcionar. E que a ciência é construída sobre os ombros de gigantes, mas às vezes o que precisamos é de alguém corajoso o suficiente para saltar. Este trabalho é um perfeito exemplo de como uma ideia elegante, bem fundamentada e cuidadosamente executada pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. Obrigada, Alex, por essa conversa iluminadora.